Graça e paz, queridos, é um prazer estar aqui com você mais esse domingo pela manhã. E eu queria começar a aula de hoje pedindo para que você abrisse sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 13. Isaías 41, versículo 13. Vamos lá? Diz assim: Pois eu, Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Pois eu, Senhor, o seu Deus, que segura pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui falando um pouquinho da palavra de Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Senhor, tu és bom demais e nós só temos que colocar a nossa vida diante do teu altar e te pedir, Senhor, vem sobre nós nessa manhã. Se revela a cada um de nós, Deus, fala aos nossos corações, traz o novo do Senhor nesse tempo. Deus, traz um refrigério sobre nós. Que essa seja uma manhã que nós venhamos a sentir tua presença, Senhor, nesse lugar. Que nós venhamos, Senhor, a usufruir, Deus, da tua presença, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, toca em cada um de nós, Deus. E gera, Deus, algo novo no nosso interior, Deus. Gera expectativas em nós para aquilo que tu queres fazer na nossa vida e através da nossa vida. Te louvamos e te engrandecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Nosso Deus é o Deus da provisão, né, queridos? É aquele que traz existência de onde não existe nada. Nosso Deus é aquele que faz multiplicar o improvável. É aquele que faz o seu povo prosperar mesmo sem ter nada nas mãos. E nesse tempo difícil que nós temos vivido dessa pandemia, eu tenho visto o quanto Deus tem cuidado dos seus filhos. Nós chegamos até aqui, já se passaram 4 meses e nada nos faltou. Nós temos o que vestir, nós temos o que comer. Talvez algumas contas se atrasaram um pouquinho, mas nada que não se possa negociar e parcelar. Mas o mais importante é que nós estamos vivos. E alguns de nós até mais gordinhos, né? Que ficamos tanto tempo presos em casa que acabamos comendo um pouco demais. Mas essa semana eu estava lendo a passagem da pesca maravilhosa. E eu observei alguns pontos relevantes para a gente conversar um pouquinho nessa manhã. Vamos lá? Pega a sua Bíblia então e abre no livro de João, no capítulo 21. João, capítulo 21. Vou dar um tempinho para você achar. Show? Vamos ler, diz assim. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim, estava Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. E eles foram e entraram no barco. Mas aquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm o que comer? E eles responderam que não. Perguntou, filho, você tem algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros 2 discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. E ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, porque eles sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Queridos, o primeiro ponto que eu quero destacar
é que em tempo de escassez, Deus sempre nos mostra um caminho, nos mostra algo, nos dá uma direção para prosperarmos. Diz assim para o seu irmão, em tempo de escassez, Deus sempre mostra o caminho. Amém? Aqueles homens, eles estavam ali juntos e Pedro então diz que ia pescar. Eles imediatamente vão com Pedro. E eles passaram a noite toda e não pescaram nada. Parece até os nossos esposos, né, quando vão pescar. Brincadeira, gente. Mas a realidade é que voltaram com as mãos vazias depois de uma noite inteira de trabalho. E de manhã, então, quando Jesus se aproxima deles e pergunta se eles têm algo para comer, eles dizem que não, porque eles não haviam pescado nada. Então, Jesus manda que eles lancem a rede do lado direito do barco e o milagre acontece. A rede fica lotada de peixe. Se Deus quisesse, vamos pensar um pouquinho. Deus poderia mandar o peixe pular do mar e o peixe pularia. Ou ele poderia ter transformado alguma coisa em peixe, né? Uma pedra em peixe. Ou simplesmente dizer peixe apareça e o peixe apareceria. Porque Jesus é Deus e ele pode qualquer coisa. Mas é interessante que ele usou aquilo que estava nas mãos deles. Ele mandou que eles fizessem o quê? Jogassem a rede. Muitas das vezes Deus está nos ensinando a jogar a rede. Ele está nos mostrando que a ferramenta para a prosperidade está nas nossas mãos e que é tempo de nós lançarmos ela ao mar. Amém, queridos? Note que as circunstâncias que estavam à volta dos discípulos não os impediram de lançar a rede. Entenda uma coisa, em tempo de dificuldades, sempre são tempos de oportunidades. Diz para o seu irmão assim, ó, tempo de dificuldade é tempo de oportunidade. Amém? Então, use a ferramenta que Deus tem entregado nas suas mãos e você será próspero. Começa a olhar ao seu redor, começa a olhar aquilo que é dom, o que você tem de dom, começa a olhar aquilo que você sabe fazer e deixa Deus te usar para que você prospere em tempos de dificuldades. Outro ponto que eu quero destacar é que às vezes as circunstâncias são tão adversas que nós ficamos distraídos e não percebemos que Jesus está falando conosco. Às vezes a dificuldade é tão grande que a gente não consegue perceber, não consegue ouvir aquilo que Deus fala. Note que havia um discípulo que amava Jesus e o texto fala que ele logo se apercebeu que era o quê? Que era Jesus, que era o mestre que estava ali. Os nossos ouvidos, queridos, têm que estar atentos em todo momento, porque Jesus fala conosco em todo momento. Ele quer nos ensinar a maneira certa de procedermos em qualquer circunstância. Ele quer mostrar o caminho a seguir, amém? E como filhos amados que se relacionam com Ele todos os dias, nós temos que estar com os ouvidos apurados e com os olhos atentos para reconhecermos o Mestre em qualquer situação. Quando a gente olha para o mundo empresarial nesse tempo, a gente vê muitos empresários que conseguiram vencer essa pandemia e criaram novos negócios. Eu creio que Deus tem algo especial para nós nesse tempo. Que Ele tem uma prosperidade financeira sim, mas que Ele tem uma prosperidade em todas as áreas da nossa vida, não é mesmo, querido? Nós nos reinventamos nesse tempo. Nesse tempo que a gente não pôde ir aos cultos, que a gente não pôde estar nos templos, nós nos reinventamos. Hoje, estar aqui dando essa aula para vocês foi uma maneira de quê? De se reinventar. Então, vamos usar aquilo que Deus está entregando nas nossas mãos. Vamos ter os olhos abertos, vamos ter os ouvidos atentos, para que a gente possa ouvir a voz de Deus e imediatamente pôr em prática. E assim nós iremos alcançar aquilo que Jesus tem colocado para nós como alvo nesse tempo. E o último ponto que eu quero destacar é que aquilo que Jesus tem te dado como ferramenta, se você tiver com os ouvidos atentos, você não só irá usufruir do resultado do seu trabalho, mas com certeza você terá uma colheita sólida. Amém, querido? Note que o texto diz que embora houvesse 153 peixes grandes na rede, a rede não se rompeu, nada se perdeu. Assim será a sua colheita, assim será a minha colheita. Será uma colheita real, uma colheita firme, uma colheita concreta, uma colheita próspera.
Não tenha medo de se lançar. Se Deus tem falado que esse é o tempo, então lance a sua rede sem medo, que o milagre vai te alcançar. Amém, queridos? Nessa manhã, essa mensagem que eu queria passar para vocês. Hoje foi uma aula bem curta, mas eu queria que você entendesse que nesse tempo Deus tem te dado a ferramenta certa. Basta que você esteja com os ouvidos atentos, com os olhos bem abertos, para que você possa pegar aquilo que Deus tem falado para você e colocar em prática. E assim você será bem-sucedido sobre essa terra. Queria orar pela sua vida, fecha os seus olhos aí na sua casa. Senhor, nós te engrandecemos nessa manhã. Eu quero te agradecer desde já, Deus, por aquilo que o Senhor tem entregue nas nossas mãos, pelas ferramentas certas que o Senhor tem nos dado, Senhor. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nos faça ficar atentos para que a gente possa perceber, para que a gente possa ouvir a tua voz, para que a gente possa colocar aquilo que o Senhor tem falado em prática. Tira todo o medo do nosso coração, tira todo o medo de errar do nosso coração. Coloque em nós um espírito de ousadia, para que a gente possa ir além nesse tempo. Deus, eu sei que nós sabemos que tempos de dificuldades são tempos de grandes oportunidades. Então, Senhor, como seus filhos, a gente possa, Deus, enxergar essas oportunidades, agarrá-las, Senhor, e conquistar sobre essa terra. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos com uma prosperidade plena em todas as áreas nessa manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Fica na paz, a gente se vê no próximo domingo. Tchau, tchau.